do canal das igrejas, sou o pastor Michael, e nós vamos começar hoje uma mensagem poderosa aqui. Nós estamos fazendo o estudo do curso Fé, e nós estamos já na lição número 11, e essa lição número 11 aqui vai ajudar você. Todo mundo está com a lição número 11 na mão? Pastor, mas ficou um pedacinho para trás da outra lição, pastor. Lá é um pedacinho, eu estava lendo o missionário falar, e o missionário no finalzinho da lição número 10, ele fala, pratique o que você aprendeu. Era mais ou menos isso que ele queria dizer nos dois parágrafos que ficaram para trás. Então, o missionário já deu a dica para nós observarmos aí o que nós aprendemos na lição passada. E hoje nós vamos aqui então à lição número 11. Todo mundo está com a lição número 11 em mãos? Vê o título dela, vãs repetições. Dá uma olhadinha se é vãs repetições. Então vamos lá, vãs repetições. Para quem está aqui pela primeira vez, não se assuste, nós não vamos estudar tudo isso aqui não, tá? Quem está em casa também diz, meu Deus do céu, é muita coisa. Calma, é só esse pedacinho aqui que a gente vai estudar hoje, tá? Porque está muito gostoso. Quem gosta de boa mensagem? Então atenção total. Vãs repetições, 3 itens nós vamos estudar. Por que Jesus sempre obtinha resposta? Segundo item, o caso das vãs repetições. Terceiro item, úteis repetições. É o que vai ser estudado nesse estudo. Aí o missionário começa falando assim: uma importante advertência nos é dada pelo próprio Senhor Jesus. Você sabe que a Bíblia Sagrada não é só informações que Jesus nos fornece na Bíblia, mas você vai ver informações de Pedro, de Paulo, você vai ver informações dadas no Antigo Testamento por Moisés, no profeta Joel, no profeta Daniel. Então são várias informações, mas quando é Jesus falando, a gente tem que dar uma atenção melhor. Por quê? Porque é o próprio Criador sobre a face da terra. Então ele está dando um mapinha para mim e para você, ele está nos dando uma dica de como funcionam as coisas. Então não estou desmerecendo a Bíblia Sagrada, toda ela é por inspiração do Espírito Santo, ok? Mas quando Jesus fala sobre a face da terra, é o próprio Deus falando encarnado em Cristo, e aí a gente tem que prestar bem atenção. Então Jesus ele fala o seguinte aqui em Mateus 6, capítulo 6, versículos 7 e 8, atenção total, ele fala assim, está na apostila e vai aparecer nos televisores também, vamos lá. E orando, não useis de vãs repetições. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para você. Irmãos, Jesus está falando sobre a comunicação que você vai ter com Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Já escutou alguma vovozinha, um vovozinho, ou alguma pessoa falando assim, ai meu filho, eu oro do meu jeito a Deus. Não é assim que funciona. Não é do meu jeito nem do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é Deus que vai ter que se encaixar na tua forma, sou eu que preciso me encaixar na forma de Deus. Então ele está falando que quando você for abrir a tua boquinha para falar com Deus, ele está falando, Jesus falando, não useis de vãs repetições. O que é vã repetição? Primeiro que a palavra repetição, nesse texto aqui, a palavra vã é inútil. E o que seria uma inútil repetição? Pensa comigo. Vamos dizer, hoje eu falei isso aqui na televisão, não sei se você me assistiu, mas eu falei isso na TV. Uma pessoa, ela cumprimenta você de manhã e diz assim, bom dia, e você diz, dá um sorriso, né? Bom dia, tudo bem? Daqui a pouco a pessoa fala de novo, bom dia. Aí você olha para a pessoa meio estranha e diz assim, bom dia, você me escutou? Bom dia. Aí a pessoa olha para você e diz assim, bom dia. Aí você olha e diz assim, sim, eu já dei bom dia para você, tá tudo bem contigo? Bom dia! Aí a pessoa não para de repetir de novo, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você vai achar que a pessoa, que ela é? É louca, está com problema na cabeça, ou é retardada, ou está surda. Ela está com algum problema, no mínimo está com um problema. E o que você acha disso? Ave Maria cheia de graça, Pai nosso está no céu, santificado, Ave Maria. Irmão, por que você fica repetindo toda hora? Deus vai dizer assim, você está com problema? Não, você está com problema, você só pode estar com problema. Irmão, Deus não quer que eu repita. Deus não quer que eu fique repetindo coisas vãs, inúteis, repetindo. Não vai ser por repetir. Tem gente muitas vezes que tem até umas bolinhas que fica repetindo. Você imaginou uma pessoa na tua frente repetindo toda hora? Quem conhece alguém que vira e mexe e conta a mesma história? Você conhece gente assim ou não? A pessoa vai falar, daqui a pouco ela volta com a mesma história. Você não fala para a pessoa dessa maneira, você não fala assim para a pessoa, você já me contou isso aí. Você não fala. Aí a pessoa fica até sem jeito, mas daqui a pouco a pessoa volta a falar de novo da mesma coisa. O que eu quero te mostrar com isso? Que de vez em quando a gente está assim com Deus, irmão.
A gente está assim diante de Deus. A gente não fica só repetindo, rezando. Quantas vezes você já rezou? Rezei 30 desse, 40 desse, 50 desse. Aí Deus fala assim, não, se você rezar 90 eu te atendo. Não, isso está errado, irmãos. Isso não está correto. Se você que é um ser humano sobre a face da terra já acha que a pessoa que repete muitas vezes a mesma coisa já é demente, imagina Deus. Deus não quer isso. Outra coisa, você está toda hora repetindo o teu problema para Deus. Deus não quer escutar o meu problema, o seu problema. Ele quer escutar conhecimento. Ele quer saber se você sabe quem Ele é. É isso que Deus quer saber. Então, novamente, deu para entender o que eu falei agora? Aí Jesus fala mais, está aí na apostila, ó. E orando, não useis de vãs repetições inúteis. E agora ele fala assim, ó, como os gentios. Quem são esses gentios que falam na Bíblia Sagrada? Esses gentios que falam aqui na Escritura Sagrada são pessoas que não conhecem a Escritura ou não conhecem a Deus, mas oram. Você sabia que tem os mais variados tipos de oração ou de prece? Você sabia que quando uma criança nasce deformada em certo país, e eu achei isso uma coisa assim tenebrosa, tem uma criança que ela nasce deformada em certo país, eles levam em cima de um sicômoro, não sei como é que é o nome daquela árvore gigante. Eles levam e largam a criança deformada lá de cima, o bebê. Se o bebê cair no chão e morrer, resposta de Deus que ele tinha que ficar vivo. Se largar aquela criança deformada, ela cair no chão, explodir e ela morrer, é porque Deus não queria que ela vivesse. E isso é um pedido de oração deles. Você de repente está aqui no nosso meio agora aqui, ó. Tem gente que já matou galinha preta. Coitado do bicho. Sério, tem gente que acha que matando, degolando uma galinha preta e oferecendo vai receber resposta de uma entidade ou de Deus, sei lá do que. Você nunca acendeu vela? Tem gente que já acendeu vela, eu conheço. Tem gente que acendeu vela. Então, você está entendendo? As pessoas, elas não conhecem a Escritura, as pessoas não conhecem a Deus, mas elas fazem as suas petições, elas fazem as suas orações. E a Bíblia fala exatamente o seguinte, Jesus falando, hein? E orando não useis de vãs repetições como os gentios. E agora isso aqui é forte. Que pensam que por muito falarem, que pensam. Então é a pessoa que está pensando, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E não é, irmão. Não é pelo meu falatório que eu vou ser ouvido. Não são pelas muitas palavras, mas diga em voz alta, pelas palavras certas. Exato, é pelas palavras certas. É por você colocar as palavras corretamente. O Jó, um dia ele falou um negócio muito forte em Jó capítulo 23. Lá no versículo 3 ele fala assim, ó: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Escuta essa aqui que é forte agora. E com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Então o Jó está falando assim, ó: ah, se eu soubesse onde Deus está, eu chegaria diante do tribunal dele, e como um advogado faz, eu me exporia com boa ordem, e sabe, a minha boca eu encheria de argumentos. Então você vê, tem que ser uma boa ordem, tem que ter argumento. Você tem que chegar diante de Deus com argumento para chamar a atenção dele, e não desesperado, com medo, com pânico, ou repetindo aquele negócio, que daqui a pouco nem mais você sabe o que você falou. Você parece até um papagaio, porque o papagaio repete, mas ele não sabe o que ele está falando. E aí o Jó fala mais no 5, olha o que ele diz, ó: saberia as palavras com que ele me responderia. Deus responde. Quando a nossa oração ela é feita inteligível, quando a nossa oração ela é feita expondo, com boa ordem, com argumentos, Deus nos responde. Fora isso, Deus não responde, irmãos. Por isso que você diz: ah, pastor, mas eu tenho feito oração, não está tendo resposta. Porque a resposta ela vem da forma correta de falar. Você já leu Eclesiastes 5, versículo 2? Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Eclesiastes 5, 2. Vai prestando atenção, irmão. Se eu fosse você é uma pessoa inteligente. Cadê as pessoas inteligentes aqui nessa igreja? Irmão, uma pessoa inteligente. Eu estou te falando uma coisa que você vai usar. Isso aqui que eu estou pregando, você vai usar, irmão. Isso aqui você vai usar. Você vai orar a Deus. Vai aparecer algum dia um problema, uma situação, e você vai ter que orar. E na hora que você orar, se você não souber se expressar diante do Senhor, como Jesus está falando, você vai dar com os burros na água, você vai quebrar a cara.
E eu não quero que você quebre a cara, depois você vai ficar culpando até o pastor. Aquela igreja lá não funciona. Não, você tem que praticar direito. Então olha só agora aqui, ó. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Mas por quê? Porque Deus está nos céus e tu está na terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Tem que ser palavra certa, tem que ser palavra correta, tem que ser aquela palavra quando você fala, atinge o coração do Senhor, e o coração libera a resposta e abençoa a nossa vida. Entendeu? Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Então voltando lá para Mateus, onde nós estamos, Mateus capítulo 6, o versículo 7, nós já lemos com o missionário, nós vamos ler agora o versículo 8, e diz assim 8, não vos assemelheis pois a eles. Então não repete isso. Se você vê uma pessoa repetindo coisas vãs diante do Senhor, não imita. Você não tem que imitar. Jesus está dizendo, não imita essas pessoas. E ele diz assim, não vos assemelheis pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. O que ele está falando aqui? Que ele não quer saber também das suas necessidades, porque ele já sabe. O nosso Pai já sabe. Então Deus já sabe. Pastor, então se ele não está querendo escutar repetição, se ele não quer escutar a minha necessidade, porque ele já sabe o que eu estou passando, dói aqui, dói lá, eu estou com esse problema, meu filho nas drogas, estou sem dinheiro, se Deus já sabe disso e ele não quer escutar, então o que ele quer escutar? O que Deus quer escutar para que ele venha me atender? É o que eu vou estudar contigo agora. Amém? Então não usei de vãs repetições, porque isso quem faz é quem não conhece Deus. E a Bíblia diz que eu também não devo me assemelhar a eles, porque Deus já sabe a necessidade que eu tenho. E agora o missionário fala assim, no primeiro parágrafo, finalzinho dele, porém a maioria dos cristãos não dão a menor importância a este conselho do Senhor e quebram a cara. Foi o que eu falei, quebra a cara, foi o que o missionário falou. Aí segundo parágrafo, ora, se a necessidade de evitar as vãs repetições não fosse algo sério ou imprescindível, o Senhor jamais teria transmitido tal advertência. Nela vemos, além da inutilidade de tal ato, algo que chateia o nosso Pai, pois Ele já sabe do que precisamos antes de mencionarmos. Nós não somos a imagem e a semelhança de Deus? Somos ou não somos? Tá, você não se chateia quando alguém começa, pode ser teu filho, pode ser pessoa próxima de você, a pessoa começa a falar os negócios, chateia você, e Deus também. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus também fica bravo, irmão, Ele pode chatear com essas coisas que a gente fala. Se tem uma coisa que eu vi na Bíblia que agrada a Deus, está lá em Hebreus 11:6, anota aí, você que gosta de anotar a pregação, Hebreus 11:6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, tem que crer que ele existe, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, repetindo, meu irmão, se você quer agradar a Deus, tem que ter fé. Pastor, e como é que eu tenho fé? Ouvindo a pregação. Está lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, eu só posso agradar a Deus quando eu chego diante de Deus para orar com fé. Lembra que o pastor Maico falou agora há pouco? Lembra que eu falei? Que quando as pessoas eram curadas na Bíblia, o que Jesus dizia? A tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai e tal. Então, eu preciso chegar com fé e saber que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você sabe o que é fé? Vou traduzir rápido para você. É você acreditar no caráter de Deus. Fé é você acreditar no caráter de Deus. É você saber que Ele não mente. Ele falou contigo, Ele vai cumprir. Ainda não fez, Ele ainda não fez, mas Ele vai concretizar o que Ele te prometeu. Isso é fé, é certeza no seu coração. Então se eu não chegar assim diante de Deus, não vou agradar Ele, não vou. Então olha só o que o missionário fala mais agora aqui, se existe, então não chateie Deus, agrade a Ele. Até eu vi outro versículo no meu coração agora de João 8:29. João 8:29, põe para eles na tela João 8:29. Olha só o que Jesus falou: aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. É isso. De vez em quando, por que Deus não está com a gente? Porque a gente não faz o que agrada. Pastor, estou me sentindo sozinho. Mas você está fazendo o que agrada a Deus? Porque Jesus disse, o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Sempre fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Diga aleluia. Quem está compreendendo? E agora vem coisa mais gostosa aqui,
Então, se existem as vãs repetições inúteis, ou seja, as falsas e improdutivas repetições, porque existem também as verdadeiras e produtivas. Então não é tudo que eu não posso repetir. Aí o missionário vai dar exemplos agora aqui, ó. Repetir a nossa posição em Cristo: sou mais que vencedor. É errado? Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, é correto você falar. E olha só o que diz aqui: e cremos na palavra e exigimos que o mal seja desfeito. Não é uma coisa vã, falsa, móvel e improdutiva. É afirmar a nossa decisão e não ceder 1 milímetro do nosso terreno. É reafirmar nossa determinação. É não ceder a nenhum argumento. É exigir que o nosso direito seja cumprido completamente. Então é aquela coisa que você determina e você fica firme. Ô diabo, eu já amaldiçoei, isso aqui está amaldiçoado, essa porta está fechada, eu estou curado pelas feiras de Jesus. O sintoma continuou: eu já amaldiçoei, eu já até agradeço Jesus, obrigado que eu estou curado. Isso não é errado você fazer. Você determinou, exigiu que o mal foi embora, e depois você fica repetindo: Deus, a tua palavra diz, Pai, a tua palavra diz tal versículo, e eu não volto atrás, estou nessa fé. Sintoma continuou: não vou orar de novo, Jesus, eu já fiz uma oração, eu creio na minha oração, porque a tua palavra diz, e isso pode fazer à vontade. Diga amém. Tá, e agora vai vir a parte que eu vou finalizar, e para mim é a parte mais gostosa do estudo hoje. E aí eu vou orar, e hoje nós vamos ter resposta, porque hoje você não vai usar de vã repetição. E eu vou te mostrar agora nesse parágrafo aqui o seguinte, ó: ninguém é ouvido por muito falar. De nada adianta ficar ao pé do Senhor atazanando com as suas lamúrias. Lamúria, você sabe o que é lamúria, né? É as murmurações, aquela coisa, aquela choradeira, lamúria, aquela choração porque está difícil, que não aguenta mais e tal. Não, aí diz assim agora: as suas lamúrias. Por isso não dará ao Senhor condições de lhe estender a mão e lhe ajudar. E agora eu vou te mostrar, e você que gosta de anotar as minhas pregações, anote bem, porque eu vou te mostrar agora 3 casos que Deus atende na Bíblia. 3 reações que nós temos na Bíblia Sagrada, e Ele vai nos atender. A primeira está em Joel capítulo 2 versículo 12. Abra Joel capítulo 2 versículo 12, vai aparecer nos monitores aqui para você. Diz assim a Bíblia Sagrada: assim agora mesmo diz o Senhor. Olha o que Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Se tem uma coisa que Deus atende, pessoal, é o tal do quebrantamento, esse tal de conversão. Conversão é o seguinte: eu estou indo para um caminho do mundo, estou fazendo as coisas que o mundo faz, todo mundo faz. Daqui a pouco eu me converto a Deus, eu me volto a Deus. E quando eu me volto a Deus, Deus começa a me atender. Até porque a Bíblia diz em João 9,31, você já leu esse versículo? Eu vou só segurar você, que esse versículo aqui é forte, ó. E nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente e faz a sua vontade, a esses Ele ouve. Então Deus ouve todo mundo? Não, pecadores Ele não ouve. A única oração que Deus atende do pecador é a conversão. E isso quando você faz ainda com choro, com jejum. Deus, eu mudei de ideia, eu não quero mais ser assim, Senhor. Eu me quebranto agora, eu me arrependo, eu peço perdão, Senhor, me perdoa. Um dia que eu estava com a cabeça, o que eu fui fazer, isso aqui é errado, Deus me perdoa. Quando você faz isso com choro, jejum, você se quebranta. Olha o que diz lá na frente, no versículo, eu acho que era o 15 ou 17. Olha o que diz o versículo 17 quando você faz isso: chore os sacerdotes, o ministro entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, Senhor, o teu povo, e não entregue a tua herança ao opróbrio, a vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Agora isso aqui é forte. Pula o versículo 19 agora, ó. E o Senhor responderá. Deus sempre responde quando me quebranto. Toda vez que você estiver passando uma situação, você procura saber se tem alguma coisa errada contigo. E se tiver qualquer coisa errada, qualquer coisa pecaminosa, procura se converter a Deus com choro, jejum e quebrantamento. Ele vai atender você. Um coração quebrantado Deus não despreza. Então a primeira oração que sempre você vai fazer, Deus vai te atender, é o tal do quebrantamento. O quebrantamento é uma coisa que Deus atende. Segundo tipo de oração que Deus atende também, além do quebrantamento, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Põe para eles na tela.
Olha só que tipo de oração que Deus atende. Então qual que é a primeira oração que Deus vai atender sempre? Quebrantamento. Quando você se converte de todo o coração a Deus, você larga o pecado e vive em santidade, então você vai orar e Deus vai te atender. Tá, agora olha o que diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. E olha o que o Josafá faz. E ele disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Você sabe o que ele falou aqui? Existia um inimigo que estava dominando eles. Veio o inimigo e cercou eles. Eles estavam dominados. Eles não tinham como correr para cá, eles não tinham como correr para lá, eles não tinham como escapar. Eles não tinham como escapar. E sabe qual é a oração que Josafá faz? Senhor, tu és o dominador. Ou seja, ele estava dominado, mas ele dizia quem é que era dominador? Era Deus. Então você pode estar passando a pior luta da sua vida, mas você sempre diga: Deus, na tua força, mão e poder. Oh Deus, não há quem te possa resistir. Oh Deus, o Senhor é poderoso. Sempre, irmão, nunca esqueça de exaltar Deus nas suas orações. A gente vai orar a Deus e a gente começa a exaltar o câncer. Ai Deus, eu não aguento mais esse câncer. Irmão, isso não funciona. Não chegue exaltando o crack. Oh meu Deus, chorando, né? O meu filho está no crack, Deus. Não faz isso. Deus, irmão, Ele quer que você exalte a Ele, que Ele é poderoso diante da situação. Mas você vai falar com Deus, que é o Criador, falando do diabo. Você não pode chegar para Deus falando do demônio. Você tem que chegar para Deus falando dele. O Senhor é dominador sobre todos os reinos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E você pode até falar para Deus: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Foi o que ele falou no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12 que ele fala, o Josafá. Ele disse assim: ah Deus nosso, porventura não o julgarás? E ele fala agora assim, ó: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós também não sabemos o que faremos. Ele disse: porém os nossos olhos estão postos em ti. Em outras palavras, eu não posso, mas o Senhor pode. Quem quer saber o resultado dessa exaltação? Quem quer saber o resultado? Lê o versículo agora, o 15, ó. 15. Não, o 15 não, acho que é o 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então a resposta vem. Primeiro tipo de oração que Deus atende: quebrantamento. Segundo tipo de oração que Deus atende: exaltação. Se você exaltar, Deus vai te atender. E o terceiro tipo de oração que Deus atende, para finalizar e nós orarmos, Mateus capítulo 8, você vai gostar agora. Mateus capítulo 8. Dá um glória a Deus aí, irmão. Está aprendendo? Quem está aprendendo com o pastor Mike hoje? Olha que forte é o versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto de Jesus um centurião, rogando-lhe e pedindo, né? Dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O cara está perturbado e doente. O cara não caminhava mais, estava com um capeta na vida dele. O diabo estava atormentando ele. E aí Jesus disse: eu irei lhe darei saúde. Aí o centurião fala essa aqui para Jesus, ó. Ele diz assim, ó: não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. O que Jesus falou para ele? O centurião falou para ele assim, ó: o senhor não precisa ir lá em casa não. O Senhor dá uma só palavra e o meu criado ficar curado. Aí Jesus ficou olhando para o cara. O que vai sair disso aí? Pô, o cara está negando que eu vá na casa dele? Eu disse que eu vou lá e vou curar o rapaz. Por que o cara está dizendo esse negócio? Aí ele continua a explicação. E olha o que ele fala: pois eu também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, outro vem, ele vem. Outro, o meu criado, digo faz isto, ele faz. Olha como é que Jesus ficou agora. Ó, maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Primeira vez que você encontra na Bíblia Sagrada, atenção, a primeira vez que você encontra na Bíblia alguém falando que Jesus manda nos anjos. Até esse momento da Bíblia ninguém fala isso. Ninguém, em absoluto, ninguém fala esse negócio. Aí esse cara fala assim, ó: Jesus, eu entendo tudo como é que funciona.
O Senhor foi enviado por Deus aqui na terra, como eu também fui enviado de Roma aqui para Jerusalém. Só que eu não fui enviado sozinho. Quando eu cheguei aqui em Jerusalém, me deram 100 soldados. Então eu sou um centurião, eu cuido de 100 soldados. E eu digo, vamos fazer tal coisa? Vamos. Não vamos fazer? Não vamos. É a mesma coisa o Senhor. O Senhor foi mandado aqui para a terra com um monte de anjo. E se o Senhor deu uma palavra para os seus anjos, o Senhor não precisa nem ir lá em casa. Na hora que o Senhor falar, vai acontecer. Jesus fez assim, ó. Jesus ficou maravilhado do conhecimento que esse cara tinha sobre Jesus. Você quer saber o resultado? Olha o versículo 13, o resultado que aconteceu. 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então o que Jesus atende? Conhecimento. Ele atende, Deus ele atende exaltação, ele atende quebrantamento e ele atende conhecimento. Só que ele não atende sofrimento. Não faz isso. Ai, está doendo, ai, está sofrendo, ai, está não sei o quê. Irmão, isso ele já sabe. Ele quer que você fale com a sua boca mais do que você está sentindo. Ele quer que você fale o que você conhece sobre ele. Ele quer que você se quebrante, se converta. Ele quer que você exalte a Ele. E o dia que você se quebrantar, exaltar e conhecer Ele, Ele responde você. Curas milagrosas acontecem, o poder de Deus se manifesta e as coisas maravilhosas acontecem. Diga obrigado, Jesus, e aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte para a glória de Deus. Diga aleluia. Semana que vem nós continuamos. Vamos colocar de pé agora, vamos orar. Uau, quem gostou da aleluia? Quebrantamento, exaltação e conhecimento são coisas que ele não nega na hora da oração. Todos podem se colocar de pé agora, que nós vamos orar. Por gentileza, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração agora, você que está em casa também, você que está me assistindo pelo YouTube, você que está me assistindo pelas mídias sociais, Facebook, sei lá, a gente nem sabe daqui para frente, quantos anos daqui para frente essa pregação vai continuar nas mídias sociais. Daqui a pouco inventar até um negócio. Esses dias eu estava escutando uma pregação antiga do missionário, e o missionário falou assim, ó, você que está me assistindo em casa agora por fita VHS, nem se usa mais, né? Mas o missionário falou assim, de repente você está pegando essa fita e você está me assistindo, nem tem fita mais. Até o DVD acho que já foi embora, né, irmão? O DVD tá, né? Ainda tem, mas tipo assim, ele já está quase... exato, não se fabrica mais, né? É só tchau, Deus abençoe. Agora então, a gente não sabe o que vai ser as próximas mídias daqui dos próximos anos, né? E se eu fosse você, eu vinha mais para a igreja. A gente não sabe se vai ter próximos anos. Não, pastor, não tem que vir para a igreja, meu. Você tem que vir para a igreja. Você que está me assistindo em casa agora, nem sei porque eu estou falando isso. Você tem que estar na casa de Deus. Não, porque não sei o quê. Nem dá desculpa. Dá um jeito e vai correndo para a igreja. Daqui a pouco Jesus volta e você só vai ficar falando assim, ó, tu viu, apareceu aqui no Facebook, os caras sumiram. Mas você vai ficar só olhando pelo Facebook mesmo. Aí você pode tirar print, mandar para os outros pelo WhatsApp. Eu não vou mandar print e nem vou falar com ninguém, porque eu vou estar subindo junto com Jesus. Você para com isso, irmão. Daqui a pouco Jesus está voltando e você está aí nessa palhaçada, só cuidando das coisas do mundo. Não, deixa as coisas do mundo. Você tem que se envolver com Jesus. Lá fora está feio, irmão, lá fora está feio. É uma disputa de dinheiro. Esse negócio de vírus, de vacina, é um jogo de dinheiro que você não sabe, irmão. O negócio é violento. Mas coisa violenta, é coisa de mundo de dinheiro. E que as pessoas só vão desfrutar onde do dinheiro aqui? Aqui na terra. E eu estou fora. Não sou refém da falta de conhecimento. Eu sou aquela pessoa que busca. Então vem para a casa de Deus. Principalmente você que está me assistindo agora. Nos domingos esteja na igreja. Domingo, aquele dia que a gente faz aquela busca do Espírito Santo, né, Jorge? A gente faz aquela busca, a banda está aqui. Sempre, todos os horários a banda está aqui. Sabe, aquele louvor, aquela adoração. Tudo bem que é bom sexta-feira expulsar o demônio. É bom. É bom quarta-feira orar pela família. Mas o domingo é o domingo do agradecimento e da adoração. E só vai subir quem for adorador, irmão. Só vai subir com Jesus quem for adorador. E você que está me assistindo, não fique de fora. Domingo é para buscar, ainda mais final de ano. Final de ano então nem se fala. Final de ano tem que estar, sabe, se preparando. Que tem gente que está saindo para o 2021 desse jeito, assim mais ou menos, para entrar no 2021 assim, ó, meu Deus, o que me espera? Tá só com a cabecinha assim, né? Então,
Você quer que o 2021 seja abençoado? Esteja com Cristo, porque o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém? Esteja domingo na casa de Deus. Não moro longe, moro não sei o quê. Quando Jesus te levar, Ele vai dizer: por que você ficou assim? Ficar muito longe. Que a pessoa fala: moro longe, choveu. Aí você vai dizer: mas Jesus, por que você não me levou? Estava chovendo, não te peguei também. Ele para com essas coisas, irmão. Chuva, longe. Imagina só, eu não posso vir domingo que eu tenho que assistir o Faustão. Se lascar, irmão. O dia que Jesus voltar, você pede para você abraça no Faustão, então. Não, sério, falando sério mesmo, irmão. As pessoas estão deixando Jesus por coisa besta, irmão. As pessoas estão deixando Jesus de Nazaré por coisa idiota. Não deixe Jesus por nada, se apegue a Ele. Levante as mãos aos céus. Nem sei porque eu falei isso, Deus sabe tudo. Que fique gravado isso aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado a Deus por essa palavra de hoje. Nós estamos chegando diante do Senhor e expondo com argumentos, com a nossa boca que ela está falando. Nós sabemos que o Senhor vai enviar resposta. O Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é um Deus que responde. Responde, Jesus, essa mulher. É uma pessoa que chegou hoje aqui na igreja sofrendo, mas ela sabe que o Senhor é o dominador dos céus e da terra. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Nós não conseguimos fazer certas coisas, mas para o Senhor não existe nada impossível. E nós cremos no Senhor. Nós temos fé. A fé é acreditar no caráter de Deus. Nós acreditamos no teu caráter. Nós sabemos que toda palavra que sai da tua boca não volta para nós vazia, nem para o Senhor. Toda palavra que sai da sua boca, ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que foi enviada. Jesus, Ele veio para a terra para nos curar, e estamos curados. E se tem qualquer pessoa aqui com qualquer tipo de sintoma, alguém que ficou com uma sequela do coronavírus, essa pessoa não cheira normal, não tem o paladar normal, nem o olfato, nem o paladar, pois eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu declaro: paladar, volte ao normal. Olfato, volte ao normal em nome de Jesus, porque Jesus se manifestou para desmanchar as obras do diabo. E eu estou declarando a partir de agora: toda sequela de acidente, sequela de cirurgia, bata em retirada, vai embora. Demônio, você não tem autoridade sobre essa mulher, você não tem autoridade sobre esse homem. E eu estou repreendendo agora e dizendo: o corpo fique curado em nome de Jesus. Fique curado agora. Esse caroço, esse cisto, esse quisto, esse mioma, lipoma, carcinoma, sai agora. Artrose, artrite reumatoide, força diabólica, força demoníaca, vai embora. Essa pessoa que chegou com enxaqueca, dor de cabeça, uma dor forte, uma náusea, uma ânsia de vômito, essa pessoa chegou com uma queimação por dentro, uma coisa amarga na boca, sai daí, demônio, sai desse fígado. Pois estourem agora as pedras na vesícula, estourem agora as pedras no rim. Sai dor renal, sai dor renal, sai dor renal, sai agora. Esse sobressalto no peito, parece que o coração vai sair pela boca a qualquer hora. Essa pessoa dá um ataque cardíaco, vai soltar o coração pela boca. Eu te repreendo e eu digo: vai embora, sai agora. Essa dor no pulso, nos dedos, uma artrite reumatoide, uma doença de lúpus, vai embora. Essa doença autoimune, essa psoríase que essa pessoa vive se coçando nas costas, esse vitiligo está deixando essa pessoa com manchas brancas, sai. Eu amaldiçoo agora em o nome de Jesus Cristo. Levante as mãos aos céus. Eu declaro a esse povo: Jesus Cristo te dá saúde. Foi isso que Pedro falou para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Receba agora a cura divina no seu corpo. Quem não levantava o braço, levante agora. Quem não mexia a perna, mexa agora em nome de Jesus. Quem tinha um olho turvo, não enxergava direito, enxerga agora. Quem não escutava direito com o ouvido, efatá, abre-te ouvido agora, em o nome de Jesus. Que esse ouvido que estava parcialmente surdo, ouça. E eu declaro agora, Jesus, sobre a vida de todos que aqui estão, a tua bênção, o teu poder na vida de todos, em nome de Jesus. E você diz: eu recebo.